Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês cinco profissões e vou falar a que eu acho, na minha opinião. Acho que agora o áudio está melhor, né? Na minha opinião, que são as melhores áreas para você estar entrando se você não gosta de programar, né? A área de TI, ela não é só programação, ela não é só ficar montando infraestrutura. Então, assim, a gente tem várias outras ramificações que são muito importantes e também tem uma demanda no mesmo nível até maior do que um programador. Mas geralmente alguma dessas daqui que eu estou trazendo, geralmente uma pessoa que faz essa funcionalidade na empresa, duas, mas geralmente programação é um pouco mais aquecido no geral. Mas a que eu acho que é a melhor para você entrar se você não gosta de programar, que eu vou falar no final do vídeo, tem o mesmo nível de demanda que programador, tá? E você tem uma. Eu vi pessoas pegando vaga na gringa, indo trabalhar no Banco do Brasil, pessoas que eu falo que, tipo assim, da minha área são as pessoas que eu sou mais íntimo, né? Mas a gente é mais íntimo no sentido de trabalho, né? De fazer um trabalho bem feito, a gente trabalhou vários anos juntos. E vou falar no final qual que eu acho que é a melhor, tá? Não é nenhuma dessas daqui, mas tá, começando. Product Manager e Product Owner. Cara, isso aqui basicamente é o famoso PM. Não sei se você. PM, né? Não sei se você já ouviu falar aí. Eu já tive contato com vários, né, ao longo da minha carreira, a primeira empresa que eu trabalhei com vários PMs incríveis, trabalhei com um dos que já foi PM meu, ele também era arquiteto de software lá. Então, assim, para você ver, PM é uma coisa que até um programador toca, né? Então, ele não precisava programar, certo? Mas qualquer pessoa pode tocar como PM. É tanto que eu já vi um QA nessa empresa que eu estou trabalhando agora, ele estava tocando como PM ali porque o PM tinha saído e aí tá tendo processo de contratação e ele estava tocando isso. E o que é isso? Basicamente é você alinhar estrategicamente com os clientes e com a empresa qual o foco, né? Então, o que os clientes estão pedindo? Você precisa ter esse arsenal para priorizar as demandas para os devs através de cards, né? Então, o padrão é sempre esse. Você vai estar sempre em contato com o cliente, vai estar sempre em contato com as principais lideranças da empresa e os donos, principalmente se for uma startup, né, com os donos, mas geralmente você vai estar conversando com os maiores diretores ali da empresa, os CEOs, para estar entendendo qual é a melhor, o melhor caminho que a empresa tem que seguir para desenvolver a funcionalidade X ou Y. Então, geralmente, quando você tem um software bem estruturado, você já vai saber o que você tem que desenvolver, só que qual é a ordem. Então, basicamente, essa é a função do Product Manager. E você precisa ter essa noção do negócio. Então, basicamente, você vai ter que ter o conhecimento do negócio, conhecimento do que os clientes estão pedindo com urgência, conhecimento o que vai ser chave para trazer mais grana para dentro da empresa. Então, você tem que saber a ordem lógica que vai trazer grana para a empresa, vai reduzir custo da empresa. E é isso, sabe? Eu, particularmente, gostaria muito de ter, mas eu ainda sou mais apaixonado por programação. Só que mesmo você sendo um programador, você consegue dar pitacos e conselhos para os seus PMs que vão virar a chave em algum momento, certo? Para reduzir custo, para reduzir tempo de esforço, para trazer mais dinheiro para a empresa. Enfim, essa é a função do PM, tá? UX Design, tá? Essa aqui é uma segunda função que eu já tive contato, tá? Ela tem uma demanda um pouco menor que programador, assim como o PM também tem uma demanda um pouco menor que programador, mas é uma função muito necessária e essas duas pagam muito bem, tá? Programador e designer. E é muito necessário. Todas as empresas que eu trabalhei até agora, eu trabalhei em duas empresas, não é muita coisa, mas sempre tem e eu sempre ouço falar, sabe? Então sempre tem um designer. E cara, o cara ele só faz isso, ele só faz o design, você não vai fazer nada mais que telas. E hoje em dia tem IA para te ajudar, assim como tem IA para ajudar o Product Manager, que é o ChatGPT, para entender ideias. Se você quiser saber qual é o melhor card para evoluir, ele consegue dar um contexto para o ChatGPT ler, entender se bate com a opinião dele. E o X-Design tem IAs que você consegue utilizar e basicamente é o cara que vai fazer as telas que o programador tem que fazer igual, né? Então se você vai ser o cara que vai encher o saco ali do programador, ele tem que fazer a tela exatamente como tá. Então, por exemplo, o cara que fez o chat GPT aqui, que vocês estão vendo, ele geralmente não é o programador que fez as telas, é o mesmo cara que define o que vai ser exibido, né? Então, basicamente, o design passou um print, né? Vamos dizer assim, um print, mas geralmente o cara monta no Figma, tá? A principal ferramenta de trabalho do UX Design é o Figma. Ele monta essa tela lá sem programação. O Figma ele dá esse aparato
para a pessoa não precisar saber codar, ele simplesmente faz os componentes, né? Então o que é clicável ou não, tipo, o novo chat, ele vai ser clicável, ele vai levar para onde, vai ser, como é que vai ser a tela que esse novo chat vai levar, tá? Então é isso. E é, se você gosta, tá? Eu particularmente também é uma profissão que eu gosto bastante, tá? Eu particularmente gosto muito dessa área, também seria em UX design, mas ainda sou mais apaixonado por programação. Analista de BI, aqui também é muito importante, tá? Então, basicamente, é aquele cara que vai pegar dados de Excel, dados de banco de dados, dados de super banco de dados, né? Então é um cara que tem que pegar muita informação e fazer um tipo de filtro. Então, por exemplo, você está no sistema ali de fazendas e no banco de dados vai ter as informações de colheita, né? Então você vai ser o cara responsável por fazer um dashboard onde tem gráficos que fazem análises de quanto é que vendeu em um X tempo, tá? Então você vai ter que fazer todo o filtro de informações. Isso é o básico, tá? Geralmente é o júnior que faz isso. Mas, por exemplo, se você for evoluir mais aí, você vai ter que fazer uma filtragem de dados, uma tratagem de dados, que tem bibliotecas ali que você faz para estar programando, né? Você tem que O meu fone desligou aqui e voltou. Mas basicamente, se você evoluir muito, tá? Mas no primeiro passo, você já vai ter os dados filtrados, certo? E aí você só vai precisar montar os dashboards, analisando, fazendo comparações, fazendo um dashboard bem bonito. E o BI, ele é basicamente uma ferramenta da Microsoft para isso mesmo, sabe? Então você vai ter toda uma ferramenta que também está sendo integrada com IA para te ajudar para você estar criando dashboards fazendo comparações, porque isso é muito importante para o teu PM, para o teu CEO tomar decisões para a empresa e entender se aquela decisão que eles tomaram em determinado período deixou uma parte do sistema melhor, se teve mais lucro. Então isso vai ajudar a, tipo, eles estão indo reto e tem que analisar o que foi feito durante o caminho, quais foram os resultados colhidos, para mudar uma curva, fazer outra decisão na empresa. Então isso é muito importante. O cara de BI ele faz isso. Então são profissões muito válidas aqui em todo ponto. Se você não tiver um PM legal, não vai muito longe. Se você não tiver um design legal, não vai muito longe, porque ninguém vai querer usar a ferramenta. E o BI ele vai não te deixar ficar cego na empresa, né? Não é por opinião, é por dados que a gente monta decisões. Então, o BI ele vai ser muito necessário, o cara que faz o BI, tá? Mas isso aqui basicamente seria um analista de dados, tá? É uma ramificação, mas muito requerida, tá? Muito requerida. Geralmente você vai querer expandir seu leque de habilidades cada vez mais para estar ganhando mais. Eventualmente você vai mexer com programação se você quiser ganhar mais, não ficar tão, né, tão truncado lá. E é isso. Mas assim, essas funções que eu estou trazendo, basicamente são funções que talvez você não queira mexer com programação de cara, mas quando você se apaixona pela coisa, aí você vê que, putz, dá pra encaixar uma programação aqui. E, cara, seu. Não vou dizer QI, mas de forma grossa aqui, falando, seu QI vai aumentar muito quando você começar a mexer com a área de TI, porque você vai estar em contato com pessoas muito inteligentes a todo momento, que vão mudar a sua visão de muitas coisas. Então você precisa estar aberto a encaixar programação em algum momento, tá? Mas UX design, Product Manager você não precisa. É, esses próximos dois aqui que eu estou falando, que é analista de BI e segurança da informação, eventualmente você pode vir a precisar. Segurança da informação não, nem tanto, tá? Você consegue ganhar altos salários sem precisar manjar muito de programação, você não vai precisar manjar nada na real. Basicamente, existem funções que você basicamente gerencia dashboard, tá? Então você só vai precisar ter muito conceito de analisar dados de ataques, né? Então a pessoa ela vai tentar te atacar, você vai precisar entender como que ela te atacou, foi no firewall, foi alguma falha de pacote, foi, né, vai ter muito trabalho de você fazer manuais ali para a galera seguir protocolos, disponibilizar disponibilizar ambientes ali no computador de forma segura, né? Então botar uma segurança no HD, esse tipo de coisa, sabe? Mas depende muito de onde você vai. Se você for fazer uma gestão mais de estrutural, de físico, né? Ou somente de um software, certo?
porque aqui a gente não está pontuando só o trabalho de casa, né? Porque esse trabalho aqui, todos eles, você pode estar fazendo físico, né? Mas tem um específico de segurança da informação, que é o trabalho físico, né? De você estar, sei lá, tem algum servidor físico nas empresas que você trabalha, você precisa cuidar disso, certo? Mas geralmente também dá para trabalhar remoto super tranquilo, certo? Mas essa parte aqui basicamente pode ser um pen test, mas geralmente pen test envolve um pouco de programação, bastante na real. Mas a parte de defesa ali, de gerenciar antivírus, ver, homologar ferramentas, né? Ver se as ferramentas que a empresa vai utilizar realmente estão seguras, né? Então você vai analisar o que as ferramentas de segurança, quer dizer, o que os softwares que a empresa vai utilizar disponibilizam, se são softwares realmente seguros, certo? Que a gente tem vários inúmeros softwares que são inseguros. Se você coloca na tua empresa, vai vazar dado, você vai perder dinheiro, certo? Então, o cara de segurança precisa avaliar isso. Então, basicamente, às vezes você vai ler muito, vai saber de muito conceito, para estar defendendo a aplicação ali da melhor forma possível. Vai estar sempre se atualizando para saber quais são as melhores ferramentas para você estar protegendo, tá? Esse último aqui eu não manjo muito, tá? O ChatGPT trouxe aqui, mas eu vou trazer outra profissão que na minha opinião é a melhor, fora essas daqui que tem demanda do mesmo nível de dev e você não precisa saber programar. Na minha opinião, é melhor para você entrar, que é de QA, tá? Funcionalidade de QA você vai testar o que os devs fazem, certo? Então aqui a gente tem um PM que direciona o que vai ser feito alinhando com o cliente, tem um designer que vai fazer as telas, mas não vai programar isso, né? Tem um analista de BI que vai analisar os dados e trazer um dashboard com alguma informação importante de quanto vendeu. O cara de segurança vai proteger o que é construído, certo? Vai encontrar vulnerabilidades e o cara de QA vai testar tudo, né? Então é muito normal todas essas funções que eu estou falando aqui para vocês. Eu já tive contato. As duas empresas que eu já trabalhei, a empresa que eu estou trabalhando hoje, são empresas que têm essas funções, certo? Às vezes é um cara de, né, se for uma startup um pouco menor, é um cara de programação que também vai fazer segurança, né? Vai ter uma programação segura, esse tipo de coisa. Mas na primeira empresa que eu trabalhei sempre teve bem distribuído. E na empresa que eu estou hoje tem um cara de BI, tem um cara de UX, tem uma menina de UX, tem um PM que entrou agora, certo? Já a segurança é mais geralzão, né? Mas é muito normal ter essas funções, certo? E principalmente QA, tá? QA, cara, tinha dois QAs na empresa que a gente estava, eles saíram porque ganharam salários melhores e ele tá contratando de novo. E eles entraram, agora vão entrar novos QAs. Tá sempre girando, velho. QA tá sempre subindo, tá? É normal ter um layoff ou outro, igual eu, como dev, fui layoffado. Mas, velho, QA é uma função que você só vai testar telas, né? Mas você tem que entender regra de negócio muito importante. E você é a última barreira entre um bug que vai gerar custo, vai gerar estresse com o cliente se o cliente pegar e vai trazer uma imagem ruim para o software, né? Então você como QA, que é o Quality Assessment, alguma coisa assim, mas basicamente é o qualidade de software, né? Você vai testar tudo que o deve fazer, você tem que entender criação de cenários muito bem. Então, quando clicar nesse botão, o cenário esperado é esse. Geralmente nas empresas grandes sempre vai ter um suporte muito legal de teste para você estar fazendo, né? Mas no geral é testar, velho. E você só vai precisar clicar nas telas, né? Você não vai programar nada, você só vai testar. Clicando no sistema mesmo, no dashboard. Então, por exemplo, um desenvolvedor ele corrigiu um bug, liberou para você testar. Isso tudo vai ter orientação, como você vai testar, como você vai pegar a versão que o código dele que ele fez, inserir no navegador que você vai testar, né? Tem toda uma lógica por trás que é super tranquilo de pegar, você não precisa programar nada. E é isso, tá? Eventualmente se você quiser crescer na profissão ainda mais, você pode precisar aprender a programar, tá? Mas acho que uns 6 mil ali consegue ganhar tranquilo, só testando, tá? Tela e de boa. E é isso, tá? Eu quis trazer algumas profissões porque às vezes vocês ficam pensando, só tem programação, e às vezes você não tem tanto, tipo,
gosto, você não gosta tanto, não tá tão afim, e aí você acaba empurrando pra dentro porque não é o que você gosta, né? Mas se você é realmente apaixonado, só vai. Programação aí tem um monte de vídeo aí, eu também já lancei alguns. Qual a melhor área, o que que entraria, que linguagem você aprende, você pode ver aqui no canal outros vídeos. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, te agregou em alguma coisa, muito obrigado por ter assistido até aqui. Considere aí se inscrever no canal, dar o like aí se te ajudou de alguma forma, se você gostou do conteúdo e se conecta comigo ali no LinkedIn, tá? O link tá aqui na descrição. Vou até conferir se tá funcionando, porque tava com um bugzinho no LinkedIn, eu arrumei e voltou a não funcionar. Ainda bem que eu já vou deixar de usar o Linktree aí, eventualmente. E é isso, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Valeu.